cumprimentou esse irmão aí, cumprimente ele, dê a paz do Senhor a ele. Oh, glória. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hélito, a sua esposa Jaque, sua família. Quero louvar a Deus pela vida do Ilan, a sua esposa, que está aqui hoje, da família. Irmão Josiel, sua esposa Rafaela. Deus abençoe grandemente os irmãos que vieram nessa noite se alegrar, celebrar esse momento importante. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia. Nós já foi lido aqui o texto. Eu não vou ler o texto, porque já foi lido várias vezes. Mas eu quero ler lá em Apocalipse, capítulo 3. O tema é a esperança que nos move. E a palavra está acerca do arrebatamento da igreja. Aleluia. E eu quero ler aqui no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. A partir do versículo 14. Amém? Quem achou, diga amém. Apocalipse, o livro da revelação de Deus. Capítulo 3, versículo 14, diz assim, o título, a sétima carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pode assentar-se, amado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fico feliz desse texto, deste tema da festa, porque é um tema que nós vamos falar do arrebatamento da igreja. É um tema que nós vamos falar, é um tema escatológico, e que traz uma mensagem para os nossos últimos tempos. E podemos entender para esse tempo que nós estamos vivendo. A mensagem escatológica sempre ela vem trazendo uma mensagem de despertamento, uma mensagem de avivamento, uma mensagem que vem trazer para nós um momento até mesmo de nós analisarmos como nós estamos diante do nosso Deus. Aleluia. Quando eu comecei a estudar esse tema que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, 16, 17,
que diz a palavra do nosso Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Aqui fala uma mensagem que Paulo lhe traz para os irmãos de Tessalônica acerca do arrebatamento da igreja. Naquele tempo, Paulo, ele já trouxe essa palavra, trazendo para os irmãos daquela época que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso o Senhor disse: nós não sabemos, Deus ele não deu essa revelação, a que momento ele voltará. A Bíblia diz que ninguém conhece o dia, a hora em que ele voltará. Nós podemos entender pelos sinais que nós estamos vivendo os últimos dias, porém, não sabemos o momento exato que nós seremos arrebatados da igreja. E eu quero dizer aqui, amado, que essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança que nós temos como igreja do Senhor, como servo de Deus. E eu posso dizer que essa também é a nossa alegria. Essa é a alegria que nós temos em sabermos que o nosso Senhor, em algum momento, ele voltará. Em algum momento, Jesus voltará, e nós não podemos, em algum momento, estar desapercebido com relação à volta de Cristo. Se você pegar lá esse texto, ele começa: irmãos, não quero que sejais ignorante com relação àqueles que já dormem em Cristo, porque naquele tempo havia uma preocupação, e muitos diziam e pensavam naquela época, e pensava: bom, nós seremos arrebatados, mas aqueles que morrerem em Cristo, eles não serão arrebatados? Eles não vão provar da vida eterna? Aqueles que morreram e não serão arrebatados, eles vão participar das bodas do Cordeiro? Eles terão também um corpo transformado em um corpo de glória? E essa era a preocupação dos irmãos daquele tempo. Mas Paulo traz uma palavra revelada, uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, dizendo: olha, aqueles que estão mortos, aqueles que estão dormindo, morrer em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero dizer, amado, se você tem um irmão, um parente, um pai, uma mãe, um irmão que já morreu em Cristo, eu quero dizer que eles serão participantes também do arrebatamento e serão transformados em um corpo de glória. Diga glória a Deus. Quantos irmãos nossos em Cristo nós já vimos partir, aleluia, e a Bíblia diz, amado, que eles, aleluia, ressuscitarão primeiro, eles vão na nossa frente, aleluia, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados também, e nos encontraremos com ele no ar, aleluia, e ali seremos transformados num corpo de glória. Esse corpo, amado, que uma hora adoece, esse corpo que uma hora está com dor, esse corpo que uma hora está enfermo, aleluia, vai ser até aquele momento, pastor Elito, porque a partir dali, o teu corpo será transformado em um corpo de glória. Quem acredita nessa transformação, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E muito eu me alegro, amado,
de saber que nossos irmãos que dormiram em Cristo, eles também estarão conosco naquele grande dia. Aleluia! Como já foi dito aqui, nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos que nós seremos essa geração do arrebatamento. Pode ser a nossa geração, pode passar a nossa geração, mas a verdade é que nós estamos vivendo a última hora. Aleluia! Nós estamos vivendo o último momento sobre a face da terra. E a igreja, amado, precisa estar preparada para esse grande momento, momento esperado, momento que será histórico, porque a Bíblia relata esse momento. E Paulo testifica ele, aleluia, para os Tessalonicenses. Eu percebo uma coisa hoje, amado, que muitos têm colocado as suas necessidades acima desse projeto. E muitos dizem assim: se Deus não ouvir a minha oração, se Deus não atender o meu pedido, se o Senhor não abrir essa porta, se Deus não fizesse milagre, aleluia, eu vou sair dos caminhos, eu vou abandonar esta fé, eu vou deixar de servir a Cristo, eu não venho mais nos cultos na igreja, aleluia. Eu quero dizer, amado, que a nossa necessidade não pode estar acima da esperança que nós temos da vida eterna. Diga glória a Deus. A nossa necessidade não pode estar acima da nossa esperança. O arrebatamento da igreja, amado, ela vai se dar em algum momento. Mas desde aquele tempo, a Bíblia diz que quando o Senhor já havia ressuscitado, aleluia, a Bíblia diz que eles estavam ali, muitas pessoas ali estavam sendo testemunha. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluia, a Bíblia diz que quando o Senhor subiu ao céu, os anjos, apareceu 2 anjos ali, e disse: o que vós estáis olhando, vocês não sabem que assim como ele vai subir, ele também descerá, aleluia, diga glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, amado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que o anjo declarou que assim como ele subiu, nós também iremos contemplar sua vinda. Louvado seja Deus. E por isso, amado, nós podemos entender que este ato, este evento vai acontecer. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, aleluia, que a nossa pátria não está aqui nessa terra, aleluia. Eu quero dizer que eu e você somos cidadão do céu, assim como diz o salmista. A nossa pátria não está aqui nesse mundo, porque nós temos uma pátria celestial. Nós temos um lugar onde o Senhor diz, aleluia, em João capítulo 14, aleluia, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei, aleluia, para que aonde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Ele disse que ele iria preparar aquele lugar. A verdade, ele diz que já está tudo preparado, aleluia, para que quando nós chegarmos ali, as nossas casas, mansões celestiais, aleluia, já está tudo preparado. Nas bodas do Cordeiro, o próprio Senhor disse: vinde benditos do meu Pai, possuí esse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Diga glória a Deus. Desde a fundação do mundo, aleluia, o projeto de Deus já estava todo arquitetado, já estava todo montado, aleluia, esperando esse grande momento. Louvado seja Deus. Arrebatamento, amado, arpazo é uma palavra que dá a ideia, aleluia, do grego, transliterado na verdade, mas dá uma ideia de tomado. Arrebatado quer dizer tomado, tirado desse lugar com força,
A igreja vai ser tomada dessa terra, vai ser tirada dessa terra com força e rápido. Diga assim comigo: com força e rápido. Aleluia. Nós vamos sair dessa terra, amado. Nós não vamos sair com uma força humana. Nós não seremos tirados dessa terra com a força terrena, nem com a força das trevas, nem com as forças desse mundo terreno, mas com a força celestial. Aleluia, com o poder do céu. Aleluia. Assim nós seremos arrebatados dessa terra. Assim nós seremos tirados dessa terra. Aleluia. E quando chegar esse momento, nós temos que estar preparados. Diga glória a Deus. Ninguém vai se preparar naquela hora. Ninguém vai se preparar naquele momento. Porque a Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos. Diga comigo: é não abrir e não fechar de olhos. Sabe o que quer dizer, amado? Que será muito rápido. Não haverá tempo para arrependimento. Não haverá tempo para dizer: eu vou dobrar meu joelho e vou fazer um concerto com Deus. A Bíblia diz que vai ser um abrir e fechar de olhos. Se tem coisa, amado, que é rápido, milésimo de segundo, é o piscar dos olhos. É muito rápido. É tão rápido que você pisca e nem percebe que piscou. Assim será a igreja tomada da terra. Agora a Bíblia diz que ele vem com voz de alarido. A Bíblia diz, amado, alarido quer dizer barulho estrondoso. Um barulho de glória vai se ouvir naquele grande dia. A Bíblia diz que ele vem com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aleluia. Nós entendemos, amado, que a trombeta, ela é o momento da convocação, que ele está convocando o seu povo da terra. Mas esse momento será tão rápido que não haverá como você dobrar o joelho naquele momento e se arrepender. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra. Já foi dito aqui que a porta se abriu para a pregação do evangelho. E quantas portas se abriram pregando este evangelho? Aleluia. E quando nós estamos anunciando e falando que Jesus vai voltar, e que nós temos que estar com a nossa vida no altar, com uma vida santificada. A Bíblia diz, amado, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que estar com a nossa vida santificada. Porque no abrir e fechar de olhos, você vai procurar, aleluia, muitos vão procurar aquele povo que adorava a Deus, que adorava o Senhor, que pregava nas esquinas, aleluia, que incomodava até muitas das vezes, aleluia, por causa da pregação, eles vão procurar e não vão mais achar. Oh glória, aleluia Deus. Muitos vão dizer: cadê aquele povo que adorava a Deus? Cadê aquele povo barulhento na terra? Aleluia. Eu imagino, amado, nós somos assembleanos, o povo pentecostal, que acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. Nós cremos que a igreja vai passar, aleluia, o princípio das dores na terra. Pastor, o que é isso? É um tempo de guerra, de rumores de guerra. É um tempo onde haverá perseguição, haverá terremoto. Os crentes, a igreja será já perseguida. Aleluia. Você vai ver, amado, filhos que se levantam contra pai, que matam o pai que se levanta contra o filho e mata o filho. E isso nós estamos contemplando hoje acontecer. Nós temos visto as nações,
aleluia, só fala em guerra. É a Rússia, é a Ucrânia, é Israel, é Irã, aleluia, é a Palestina, é a faixa de Gaza, é guerra na África, é guerra civil. E nós estamos vendo isso tudo diante dos nossos olhos. Nós estamos contemplando tudo isso diante dos nossos olhos. Aleluia. E isso é sinal de Deus para a igreja do Senhor. Isso é sinal de Deus para nós que estamos aqui adorando a Deus. Aleluia. Então, amado, o rápido arrebatamento da igreja, ela é iminente. Aleluia. Essa palavra iminente quer dizer próximo. Diga assim, próximo. Algo que está prestes a acontecer. Quando você dizer o arrebatamento da igreja é iminente, é porque alguém está dizendo o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. E será rápido, aleluia, e será de uma forma tão rápido que nós temos que estar preparados. Temos que estar com a nossa vida santificada. Temos que estar com a nossa vida preparada. Aleluia. E esse momento, amado, já está bem próximo. Nós não podemos contar dia, contar hora, contar segundo, mas podemos dizer que o tempo já está próximo. Aleluia. E a igreja tem que estar preparada. Ora, aleluia, Deus. Ora, aleluia. Nós temos, amado, que estar apercebido diante de tudo aquilo que está acontecendo. Quando eu meditava nesta palavra, o Senhor colocava, aleluia, no meu coração muitas coisas que nós precisamos nos atentar hoje. E quando eu li o texto da Bíblia que está em Apocalipse capítulo 3, aleluia, eu quero dizer, amado, que ali a igreja de Laodiceia, ela tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Porque nós entendemos que a igreja de Laodiceia foi a última igreja da Ásia. E segundo os estudiosos da Bíblia, é a igreja que vai estar nos últimos dias. É a tipologia da igreja que será arrebatada. É a tipologia da igreja que vai estar no tempo do arrebatamento. Aleluia. É a igreja de Laodiceia. Laodiceia, o significado dela quer dizer justiça do povo. E aqui nós aprendemos, amado, que a justiça do homem sempre vai ser falha. A justiça do homem sempre vai ter suas falhas. A justiça do homem sempre vai ter os seus erros. Aleluia. Mas eu quero te dizer que a justiça de Deus jamais vai falhar. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. A justiça de Deus jamais vai falhar. Só que a justiça de Deus, ela também vem com juízo. E não podemos falar de arrebatamento se não falar do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus também virá sobre a terra. A igreja será arrebatada, mas o juízo de Deus também virá. Aleluia. E virá contra aqueles que desprezaram a palavra, e virá contra aqueles que viraram as costas para a palavra, aqueles que muitas das vezes se levantaram contra esta palavra e contra a igreja de Cristo na terra. Daqueles que blasfemavam, aleluia, daqueles que muitas das vezes estavam ali, aleluia, blasfemando da igreja de Cristo.
desprezando a palavra de Deus, desprezando os mistérios de Deus. Aleluia. Quantos já viram pessoas desprezando o servo de Deus, a palavra de Deus, a igreja do Senhor? Aleluia. Mas eu quero te dizer, amado, que vai chegar um dia, louvado seja Deus, aleluia, que eles desejariam estar no lugar onde você vai estar. Quem acredita nisso, levanta a mão e glorifica a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero dar um tema para esta mensagem, amado. Diga assim comigo: o triunfo da igreja. O dia do arrebatamento será o dia do triunfo da igreja. Será o dia da vitória da igreja. Será um dia de glória para a igreja, o povo de Deus. Aleluia. Será um dia grande para o povo de Deus. Será um dia de satisfação. Será um dia esplendoso para a igreja de Cristo. Aleluia. Por isso hoje, amado, nós passamos luta. Hoje nós choramos, nos sentimos, aleluia, muitas das vezes fracos, nos sentimos rejeitados, mas naquele grande dia, a igreja do Senhor vai triunfar. Quantos crê que nós vamos triunfar naquele grande dia? Diga glória a Deus. Aleluia. Triunfo, uma vitória definida e eterna. Essa será a vitória da igreja. Através da fé, do esforço e da batalha espiritual. Ninguém vai triunfar, amado, se não for por intermédio da fé, se não for por intermédio do esforço ou da perseverança e da batalha espiritual. Por isso nós travamos essa batalha. Por isso o Senhor disse: e o meu povo andará pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por isso a Bíblia diz, amado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: será, aleluia, que quando eu vier, eu acharei fé na terra? Aleluia. Nós somos um povo da fé. E pela fé nós vamos vencer o mundo. Pela fé você vencerá Satanás. Pela fé você vencerá o pecado. E pela fé a igreja será arrebatada. Diga glória a Deus. Agora escute bem uma coisa, irmão. Ninguém triunfa. Ninguém irá triunfar sem antes passar por uma batalha. É por isso que a igreja, ela vai triunfar. Porque nós travamos uma batalha. Não existe vitória, triunfo de um exército, de uma nação, se não houver vitória. Um exército, ele só vai triunfar quando ele vai para a batalha e vence a batalha. E ali ele triunfa, porque ele obteve a vitória. O reino de Deus, amado, é tomado por esforço. E é por isso que nós vamos travar batalhas. É por isso que nós temos que entender, amado, em Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se você quer naquele grande dia contemplar o Senhor, ver o teu corpo transformado num corpo de glória, participar das bodas do Cordeiro, você vai ter que perseverar todos os dias e se esforçar na fé que é proposta, que Deus colocou dentro de ti. Ninguém vai triunfar sem travar batalhas. A igreja não pode triunfar sem primeiro passar na batalha. É por isso, amado, que hoje nós travamos uma batalha contra Satanás. Nós travamos uma batalha contra o nosso eu. Nós travamos uma batalha contra o mundo, contra o pecado, o sistema pecaminoso.
Todos os dias nós temos que esmurrar a nossa carne. Aleluia. Paulo diz que ele esmurrava a sua carne todos os dias. E muitas das vezes ele dizia: aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não queria fazer acabo fazendo. Aleluia. Porque ele dava ocasião à carne. Mas Paulo sabia, aleluia, que no momento que ele dobrava seu joelho e se humilhava debaixo da potente mão de Deus, o Senhor o exaltará. No momento, amado, que nós dobramos o nosso joelho, nós confessamos nossos pecados, nossas fraquezas. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Diga glória a Deus. A base, amado, da nossa fé é a palavra. O próprio Senhor diz: errais porque não conhece as Escrituras, porque é através dela que nós vamos ter a vida eterna. Aleluia. Nós temos que entender, amado, que a palavra, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, é comparada ao homem prudente, que soprando o rio e a tempestade batendo nela, ela não cairá, porque está firmado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Aleluia. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem na palavra de Deus? Levanta a tua mão e dá um glória para Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem motivo de se alegrar. Pastor, mas eu estou passando uma luta muito grande. Pastor, mas eu estou tendo uma luta lá dentro da minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. Eu estou passando uma luta espiritual. Pastor, eu estou passando uma luta financeira. Aleluia, isso tem que estar, amado, abaixo da esperança daqueles que serão arrebatados. Aleluia, isso tem que estar bem mais abaixo do que a fé que nos move para uma vida eterna. Diga glória a Deus. É por isso, amado, que para a gente se alegrar, nem sempre precisa ter um pregador de nome, um pregador lá do Rio, São Paulo. Tem que ter um cantor de fora para a gente se alegrar. Pastor, tem que ter um pregador de outro estado para a gente dar glória a Deus e aleluia. Para a gente se alegrar, tem que ter, aleluia, algo extraordinário. A igreja não precisa disso. A igreja, quando ela entende, amado, que ela já tem um noivo, que ela já tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ela entende que ela tem uma aliança com Deus através do sangue de Cristo, que já foi remida e lavada no sangue do Cordeiro, ela se alegra com a presença de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu estou lá, o Elito disse, pastor, né, ele estava falando aqui acerca do ministério, porque quando a gente está à frente, e a Miriam também ressaltou isso, porque quando a gente está à frente, é diferente, porque pode ter um, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, pode chover facão, canivete, pode estar caindo gelo, pode estar caindo granizo, mas nós vamos estar lá, pregando a palavra de Deus, aleluia. E sabe que eu penso, amado, que toda vez que eu chego num culto, eu me alegro. E não é porque tem 10 ou tem 1000. Não é porque tem 2 ou 2000. Eu me alegro porque eu sei para onde eu vou. Eu sei do Cristo a qual eu tenho crido, aleluia.
Eu glorifico a Deus, amado, e exalto, não é porque tem cantor pregador, mas porque Cristo vive em mim, aleluia, escreveu meu nome no livro da vida. Só quem tem o nome escrito no livro da vida e tem o Espírito de Deus. Oh glória, esse é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Eu não preciso mais do que isso. Paulo disse: a tua graça me basta. Oh glória. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Tenho prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, aleluia, porque ali, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Diga glória a Deus. Isso é servir a Deus. Quando tu vê o crente, se ele chegar para adorar no lugar, ele não vê o pregador, ele não vê o cantor famoso, aí ele diz: hoje só temos 4, 5, 10 pessoas, e ele não abre nem a sua boca para dar glória, para louvar com alegria, irmãos, tem alguma coisa de errado. E por isso muitas das vezes a gente vê, amado, uma geração que o Senhor está a ponto de vomitar. É por isso que nós estamos vivendo um tempo de uma geração que a Bíblia diz que ela está morna e o Senhor vai vomitar ela. É por causa disso. É porque muitos não entenderam o Cristo da sua vida. É porque muitos não entenderam o Deus que serve. É porque muitos não entenderam, aleluia, daquilo que Deus é capaz de fazer. Pastor, e se ele fazer e se ele não fazer, ele continua sendo Deus. Nós vamos ser arrebatados, nosso nome está escrito no livro da vida, e vamos sentar na mesa, naquele grande dia, com o Cordeiro de Deus, aleluia. Só quem vai assentar, diga glória a Deus. Ora, aleluia a Deus. Aleluia. E sabe o que é interessante, amado? É que Deus nessa batalha Ele nos deu armas poderosas para você ir até o final desta caminhada. Não, Deus não ia te colocar nesse mundo, Deus sabendo que o diabo está aqui. A Bíblia diz que Satanás desceu na terra, foi lançado, e ele tem grande fúria, porque resta pouco tempo para ele. A Bíblia diz que ele tem grande fúria. A Bíblia diz que ele está bramando como um leão ao nosso derredor, a ponto de nos tragar. Mas ele diz também, aleluia, que as armas da nossa milícia são poderosas em Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. A espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, o sapato do evangelho da paz, a couraça do Espírito, o cinturão da verdade. Diga glória a Deus. Deus, Ele te deu uma armadura espiritual para te combater o bom combate. A espada do Espírito, aleluia, e sobretudo o escudo da fé, que é para desarmar ou apagar os dardos inflamados do maligno. Oh glória. A couraça, irmãos, da justiça de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Deus, Ele não te colocou numa batalha e te deixou desarmado, não, aleluia. Então tu só vais perder esta batalha se você não tiver com as armaduras. Quem está com as armaduras aí, irmãos? Quem crê nas armaduras de Deus, diga glória a Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja doente. Diga assim, doente. A igreja doente. Quem já leu a carta, nós lemos aqui, mas se você já leu, já meditou nela, você vai ver que Laodiceia era uma igreja doente. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que o nosso Jesus tem um remédio para ela. Diga glória a Deus. Diga assim, Jesus
tem a cura para a igreja dos últimos dias. É um povo doente. Olha o que diz a carta de Laodiceia. Nós fizemos menção dela. Oh glória. Nós fizemos menção desta carta, irmãos. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Olha o que diz a palavra. Primeiro ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Uma geração, amado, que está a ponto de ser vomitada. É uma geração que Deus vai botar para fora, porque ela não é, você já tomou água quente, provoca vômito. Ela não é nem uma água fria e nem uma água quente, ela é morna. Aqui nós entendemos, amado, que a mornidão da igreja, ela está relacionada com aqueles que coxindam os pensamentos, daqueles que é meio crente. Ele não é nem luz e nem trevas, ele é o crepúsculo, ele está no meio termo, ele está em cima do muro, aleluia. Ele nem toma posse, mas também não larga. Mas a Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar. Nós não podemos ser meio crente, ou crente mais ou menos. A nossa fé, amada, ela não pode ser uma fé que duvida, mas uma fé fervorosa em Cristo. Uma fé viva através de Cristo e da sua palavra. E hoje o que nós estamos vendo, amado, nos dias de hoje, é um povo, amado, que está morno a ponto de perder o amor a Deus e até o próximo. Por isso Jesus disse: o amor de muito se esfriarão naquele dia. E aqui a gente está falando, irmãos, do amor ao próximo. Mas a Bíblia diz que o primeiro e grande mandamento é o primeiro, amor a Deus. E depois o próximo, o segundo. Mas muitos estão perdendo até mesmo o amor a Deus, porque já não tem aquele prazer de vir à casa do Senhor, porque não tem mais prazer de ir visitar um doente, porque já não tem mais prazer de orar na casa do irmão que está passando luta, porque está perdendo o desejo de vir adorar a Deus, de fazer a obra de Deus, de contribuir no reino de Deus, de dar a sua vida para Deus, de gastar tempo no reino de Deus. A Bíblia diz que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor a Deus, ele vai achar. A igreja, irmãos, morna é aquela igreja que ela não quer perder a sua vida aqui na terra. Ela está presa no mundo material. Isso aqui é a palavra que diz. Olha o que ele diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, segue nu. A igreja de Laodiceia, amado, é o retrato da igreja atual. E muitos têm olhado para a sua vida e dizer: bom, mas eu não está me faltando nada. Eu tenho meu trabalho, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que calçar, eu tenho roupas para vestir. Não preciso estar orando muito, não preciso fazer muita coisa, não preciso, eu tenho dinheiro para passear, e não preciso estar muito na igreja. Vou uma vez ou outra. E assim Satanás tem levado a mente ao coração de muitos crentes, e a igreja está se tornando morna. Eu quero trazer essa palavra, amado, mas eu disse que os últimos tempos a igreja estaria doente, mas eu disse também que Jesus tem o remédio. Diga glória a Deus. Diga: Jesus tem um remédio. Oh, aleluia.
Jesus tem um remédio, irmão, para essa doença. Olha o que diz a palavra. A igreja doente: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Irmãos, o ouro provado no fogo é coisas lá do alto. É coisas, amado, é ouro refinado. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Se teu coração está nas coisas do alto, está em Deus, aleluia, ali vai estar o teu tesouro lá no céu. Olha o que ele diz ainda: para que te enriqueça. Porque a riqueza dessa terra não é aquilo que Deus espera da sua igreja. Irmãos, Deus não se impressiona com a riqueza desse mundo, com ouro, com prata. Deus não se impressiona com isso. Por isso a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem adorador de Deus aqui? Diga glória a Deus. Glorifique a Deus, amado, que você é um adorador de Deus. Olha o que diz: vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Hoje o pecado, amado, tem entrado de uma forma tão grande na vida do povo de Deus, que está se tornando comum o pecado. E aí surge aquela palavra que diz assim, Satanás coloca e diz assim: mas não tem nada a ver. E nesse nada a ver, o povo vai se corrompendo. O povo vai deixando a vida de santidade. O povo está pegado somente no material, está pegado no dinheiro, está pegado no seu carro, na sua moto, está pegado na casa. Eu quero te dizer, amado, que no dia do arrebatamento, no dia do arrebatamento tem crente que ainda vai ficar. Porque ele vai pensar: peraí, mas minha casa, na hora que acontecerá o alarido de Deus, a trombeta tocando, ele vai pensar: meu Deus, e o meu carro e o meu dinheiro? Aí ele vai ficar. Por isso eu disse: estarão dois no campo, um ficará e outro vai. Estarão dois numa cama, um vai e outro fica. Estarão dois moendo no moinho, um vai e outro fica. Porque no dia do arrebatamento, irmãos, não vai casa, não vai subir casa, não vai subir carro, não vai subir, irmãos, vai ficar tudo aqui para a grande tribulação. O pau vai quebrar aqui embaixo, anticristo vai se levantar, mas a igreja vai estar triunfante lá na glória com o nosso Deus na eternidade. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor disse ele fala acerca do colírio. Aleluia. Então, amado, o Senhor, Ele tem vestes brancas, Ele tem santidade para você. A Bíblia diz que a igreja é santificada pela palavra. Diga: pela palavra. A palavra te santifica. A palavra é luz para teus caminhos. A palavra, ela é lâmpada para teus pés. Aleluia. A palavra, ela te lava, ela te purifica, ela te santifica. Aleluia. E quando o Senhor fala desse colírio, Ele diz: olha, versículo ainda 18, ele diz: e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Uma igreja cega, uma igreja que não consegue contemplar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Os problemas deles é maior do que o Deus que ele serve. Porque tem hora, amado, que nós temos que não é que mostrar, aleluia, os nossos problemas para Deus, mas nós temos que dizer: problemas, olha o meu Deus, o qual eu sirvo, Ele é grande e é poderoso, aleluia. Morte o Deus para seus problemas, e tu vai ver que Ele vai ficar pequeno. Porque o Senhor, Ele tem colírio para abrir a nossa visão espiritual.
Por isso a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de muitos. Cegou o entendimento de muitos. E a igreja, amado, você tem a oportunidade grande de estar aqui hoje ouvindo esta palavra. Diga glória a Deus. Hoje o meu filho é do exército. De manhã cedo ele me deu uma notícia e disse: papai, meu amigo lá do exército deu, um rapaz novo, ele tinha ido ontem em casa. E eu fiquei com muita dor, irmãos. Eu senti uma compaixão dentro de mim. Eu já orei não sei nem quantas vezes por esse jovem, nem conheço. E aí ele disse: papai, ele deu com a moto, tem uma semana que ele comprou uma moto. Ele deu com a moto no muro. E ele bateu muito a cabeça, ele está entubado aqui no Metropolitano. Eu liguei, papai, o primo dele ligou para mim, eu avisei lá no quartel. O médico do batalhão foi lá ver ele. E aí vão ver se eles vão transferir ele para o hospital. Um jovem que talvez não conheceu a Deus. Não teve a oportunidade, talvez, que você teve de estar aqui dentro de uma casa de oração. Mas eu estou orando para Deus dar uma chance para esse jovem. Ele disse: pai, ele bateu muita cabeça, só Deus. Diga aí, meu filho, só Deus. Ele disse: pai, o amigo meu lá do quartel, a esposa dele, quando eles dormiram, a esposa dele levantou de madrugada e se matou. Eu digo: é para você ver como é que está o mundo, meu filho. Como é que está o mundo sem Deus? Mas nós temos o Senhor na nossa vida. Xarabacalamando. Nós temos a Deus, meu filho, e não podemos largar essa fé. A Bíblia diz, amado, que a igreja estava cega, mas o Senhor disse que ele tinha colírio. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, amado, que, olha o conselho de Deus. O Senhor disse: eu castigo todo aquele que eu amo. Já vou estar encerrando. Quando eu li esse aqui, irmãos, Deus falou assim: meu servo, sabe por que eu castigo todo aquele que eu amo? Porque o castigo tem um fundamento. O castigo, ele vai trazer zelo para o meu povo. Diga glória a Deus. Deus, quando permitir algo acontecer na tua vida, sabe o que Deus está dizendo para ti? Eu quero o zelo da tua parte. Eu quero que tu seja um crente, um servo, zeloso na minha obra, fervoroso de espírito. Aleluia. Diga glória a Deus. Por isso ele diz: eu castigo, porque irmãos, é através da dor, do sofrimento, que você vai voltar a ter zelo por Deus. Aquele filho pródigo, quando ele quis ir, pegou sua herança. A Bíblia diz que o pai não disse: ei, não vai. O pai simplesmente deu a herança para ele. E ele foi, mas quando gastou tudo, ele estava padecendo, sofrendo. E ele disse o quê? A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: até os funcionários do meu pai, aleluia, está comendo melhor do que eu. E a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou e se arrependeu. Sabe que Deus ali, irmãos, mostra que com aquilo ali ele aprendeu a zelar aquilo que ele tinha. Diga glória a Deus. Zele aquilo que você tem, zele aquilo que Deus te deu. Aleluia. E para encerrar, conselho de arrependimento, o Senhor disse: arrepende-te e volta. Oh glória a Deus. Arrepende-te e volta. Diga glória a Deus. Diga comigo: arrepende-te e volta. Orianda labaxés. Oh glória a Deus. Aleluia. Irmãos, arrependimento é a única chave que pode abrir a porta do arrebatamento.
Se a igreja está em pecado, se a igreja está morna, é só através de arrependimento que você vai retornar novamente aonde Deus te quer, para a posição que Ele te quer. Aleluia, porque é nessa posição que Deus vai te arrebatar. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: só vencedor pode triunfar. Romanos já diz o que, irmãos? Que nós somos vencedores. Ali diz lá que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a profundeza, nem a largura, nem coisas do porvir pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, irmãos. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Se você é vencedor, você vai triunfar, amado. Sabe por quê? Porque há um banquete no céu para aqueles que vão vencer e vão triunfar com o nosso Deus. Aleluia. Quantos crê que haverá um banquete no céu? As bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 22, capítulo, aleluia, versículo 1 do versículo 14. As bodas do Cordeiro. O Senhor tem um banquete preparado para aqueles que vão triunfar com Ele naquele grande dia. Diga glória a Deus.